Boa noite, aluno, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Materiais de Construção Civil 1. Eu sou a professora Camille e estarei acompanhando você durante toda a aula de hoje. Na aula passada, nós vimos, basicamente, o porquê de estudarmos a disciplina de Materiais de Construção Civil. Nós vimos que, visto, do ponto de vista de um engenheiro, de uma obra, como que a obra vai ser feita, assim, a gente conseguir realizar todos os cálculos corretamente, fazer todas as análises estruturais, implementar, corretamente todos os conceitos de equilíbrio, de força, de momento, conseguir fazer todos aqueles cálculos de sustentação de pilar para que a casa não ceda, tudo isso é muito fundamental quando formos elaborar um projeto. Só que não adianta nada nós sabermos calcular todas essas forças, conseguir fazer um projeto de excelência, se na hora de escolhermos os materiais, na hora de nós aprovarmos qual material nós vamos estar utilizando, nós não sabermos fazer essa distinção, Às vezes nós vamos querer, montamos todo um projeto para uma resistência X e os materiais que nós vamos utilizar, elas não atingem essa resistência necessária, não conseguem agregar, esse valor que nós buscamos na nossa construção, pode ser num edifício, numa casa, ou numa construção de uma ponte, Independente daquilo que nós formos fazer, a escolha dos materiais ela é muito importante. E foi basicamente isso que nós vimos na aula anterior. Nós falamos um pouquinho sobre o exemplo do Titanic, sobre a ponte de Tacoma, e também abrimos um bom momento para podermos estar conversando, para saber o que vocês esperam das próximas aulas. Vocês trouxeram muitas sugestões do que gostariam de estudar ao longo do semestre. De todas as sugestões, por enquanto não deu para trazer nenhuma, porque não casava com o tema, mas já para a próxima aula, uma dessas sugestões já estará sendo abordada nas nossas aulas, tá bom? Então, da semana que vem, não percam as aulas também, que nós vamos começar a trabalhar cada sugestão que está sendo enviada. Então, já aproveito nesse momento, se você, aluno, tiver qualquer sugestão, eu gostaria de trabalhar algum material específico, alguma técnica específica que você viu para construção civil, você gostaria que fosse abordado durante o semestre de materiais de construção civil 1, você pode estar trazendo essas informações. E também, sempre antes de acabar a aula, eu vou estar falando um pouquinho sobre o tópico da aula da semana seguinte, porque se surge alguma curiosidade, às vezes você ouviu falar sobre alguma coisa e gostaria que fosse já falado na aula da próxima semana, então você também pode enviar a sua contribuição sem problema nenhum, tá bom? E quando nós falamos de materiais de construção civil, nós fizemos toda essa recapitulação da importância da disciplina, e depois nós vamos agora começar a olhar para os materiais em si. Como que esses materiais são importantes, como que eu trabalho com esses materiais. Nós vimos que no caso do Titanic, existia um erro de projeto de escolha de material devido ao meio ambiente em que o material estava inserido. O ferro que foi utilizado não aguentava baixas temperaturas, passando pela aquela transição dúctil frágil. Só que na construção civil, nós temos vários materiais diferentes e cada um tem a sua importância. E quando nós falamos de obra, vamos começar uma obra, um canteiro de obra. O que vem na nossa cabeça pela primeira vez? Pensa aí, quando as pessoas falavam sobre as obras, o que vinha na sua cabeça? O que você acha das obras? Quando eu era pequena, eu lembro que eu passava pela obra e eu sempre via, para mim, a obra da construção civil era sinônimo de nós termos aqueles tratores gigantes, guinchos, aqueles elevadores, e também muita areia, muito concreto, nós trabalhávamos, era muitas pilhas de areia, muito cimento, muita argamassa, isso é algo que chama muita atenção. E a areia, ela vem, ela vem de caminhão, vem muita areia, vem muito concreto, aí você tem toda a betoneira para poder processar, o cimento. Então, assim, são coisas que chamam muita atenção logo no primeiro momento, no primeiro impacto, E, assim, a areia, todo o concreto, todas as pedras que nós utilizamos, elas podem parecer muito básico, só que ela também tem uma fundamentação do porquê de serem utilizadas. Nós precisamos conhecer exatamente esses materiais, os primeiros materiais que nós vamos utilizar nas nossas construções. Porque se nós escolhermos já as areias erradas, se nós, ao montarmos o cimento, colocarmos
materiais que não atingem a granulometria necessária, nós vamos começar a ter problemas na nossa construção. Nós não vamos conseguir atingir os limites de resistência necessários. Então, na aula de hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os agregados. Você sabe o que são os agregados? Né? Para podermos pensar um pouquinho sobre quem são os agregados, eu trouxe aqui a situação, problema do livro, né? O nosso livro de apoio, ele já está disponível no portal, eu verifiquei hoje, né? E o nosso livro, ele traz 4 tipos de agregados, né? Esse primeiro aqui, ele diz que são grãos de tamanho de 1,2 milímetros, são agregados miúdos, que são naturais, retirados dos leitos dos rios. Esse segundo são processos resultantes da expansão da argila, que tem uma massa específica, ela é classificada como leve e é um material poroso. O terceiro agregado, ele tem um tamanho de grão maior, né? Então, ele é mais robusto que os dois anteriores que nós tínhamos visto, com um diâmetro em torno de 4,8 milímetros. Ele tem a sua origem de rochas e os produtos resultantes de processo de britagem. E o último agregado que nós vamos observar, ele é formado por grãos arredondados encontrados nos rios, que apresentam grãos com alta resistência ao desgaste. E aí, aluno, você já consegue identificar quem é cada um dos tipos de agregado? Se você já trabalha numa obra, né? Se você já acompanhou alguma das obras, você provavelmente já consegue identificar alguma delas, né? Algum desses materiais. Lembra que nós falamos na aula anterior que quando essa disciplina de materiais de construção civil, ela é muito prática, né? Então, pode ser que você vai aprender sobre os materiais de duas maneiras, ou trabalhando, né, com a experiência do dia a dia ou com a nossa disciplina. Então, se você já tem essa experiência prática, pode ser mais fácil identificar cada um desses agregados. Se não, agora é a hora de aprendermos cada um deles e o porquê de termos que estudar cada um deles e como que eles são importantes na construção. Então, quando falarmos assim, basicamente de agregados, a primeira coisa que nós precisamos entender é conseguir classificar os nossos materiais, né? Entender o que é um agregado, mas primeiramente, é classificar os materiais de modo geral, não só os agregados, como todos os materiais. E essa classificação vai ser o pontapé inicial para a nossa disciplina. Então, acompanhe aqui comigo no quadro, onde iremos falar um pouquinho sobre a classificação dos materiais. E essa classificação ela pode ocorrer de diversos tipos, né? Pode ser a classificação de acordo com a sua origem. Ou seja, o nosso material ele pode ser uma origem natural, uma artificial ou algo combinado. Como assim? Se ele tem uma origem natural, significa que o nosso material ele foi processado, né, no meio ambiente, né? Ele é algo, não é algo que o homem precisa fazer. Então, é o caso das pedras, das areias, da madeira. Então, eles existem, nós extraímos esses materiais para serem utilizados. Já os materiais artificiais, eles são algo que são produzidos, né? Como a escória que vem de processos de fundição, os tijolos, as telhas, todos eles são materiais que o homem produz, né? O homem precisa fazer todo um processo produtivo, né, para poder fabricar cada um desses materiais. E existem também materiais que são combinados, como concreto e argamassa. Ou seja, são materiais que unem, né, a mistura de materiais artificiais com os materiais naturais. Então, esses 3 tipos de materiais, eles conseguem, né, classificar os nossos materiais de acordo com a origem, nos ajuda a conhecer um pouquinho mais a fundo qual material nós estamos utilizando. Mas nós também podemos classificar o material de acordo com a sua função na construção civil. Ou seja, quando nós olhamos para a construção civil, nós vamos ver que nós temos muitos materiais diferentes, cada um com a sua finalidade. Então, não adianta, né, eu olhar para um material que seja de sustentação e querer colocar ele como sendo de um material para adorno na construção. São coisas diferentes. Então, aqui eu trouxe 3 classificações diferentes de acordo com a função, no qual basicamente os materiais têm como função a vedação, ou a proteção, ou eles são estruturais. Ou seja, se ele é um material de vedação, significa que ele serve para poder vedar algo. Então, vedar contra a umidade, sobre o calor, sobre ventos. Então, eles são estruturas que eles dão essa proteção, eles vedam
a nossa construção de acordo com isso, né? Então, são os tijolos, são os vidros, aquele material impermeabilizante que a gente passa antes de colocar o piso, o contrapiso, né? Então, todos esses materiais que eles vedam a nossa construção, em qualquer ponto, eles são materiais de vedação. E eles são bem diferentes desses materiais de proteção que nós temos, que eles servem basicamente para proteger a estrutura do nosso material, da nossa construção, da nossa obra. Que é o caso de vernizes, de tintas, né? Nós comentamos um pouquinho também na aula passada, que quando nós temos as tintas, elas servem não só para poder embelezar o ambiente, né? Não só para deixar o ambiente mais agradável, mas serve também para proteger a estrutura. Por isso que de tempos em tempos é importante estarmos repintando a casa, o apartamento, porque ele serve como uma proteção da estrutura como um todo. E não podendo faltar, né, nós temos também materiais que são classificados como estruturais, que é o caso do concreto, do aço e da madeira. Nesse primeiro momento da disciplina, nós vamos olhar basicamente para os materiais estruturais, porque eles vão ser os materiais que vão dar a base de toda a nossa construção, de toda a nossa obra. Então, não adianta a gente querer olhar e falar assim, como que eu vou proteger a minha obra, como que eu vou vedar a minha obra, se eu não conseguir estruturar a minha obra. Por isso, nós vamos começar olhando para esses materiais estruturais. E outro tipo de classificar o nosso material também é de acordo com a natureza do nosso material. Vocês lembram, claro, que nos materiais estruturais nós vemos o aço, o concreto, a madeira? Eles são materiais muito diferentes. Eles são classificados quimicamente de maneiras diferentes. Então, quando nós formos classificar o nosso material de acordo com a natureza dele, nós vamos ter primeiramente os materiais metálicos, que são materiais que possuem elementos como o ferro, o alumínio, o cobre, qualquer tipo de metal. Por exemplo, as barras de aço que a gente utiliza nas construções, os perfis metálicos, as formas, os encoramentos metálicos, toda aquela parte que está, né, com o concreto armado. Então, todas as partes de metal que nós temos na nossa construção, eles advêm de materiais metálicos. Mas nós também temos outros tipos de materiais, como os poliméricos, que são basicamente os materiais com composição de plástico e de borracha. Como temos, por exemplo, né, os eletrodos, os cabos de instalações elétricas, os tubos de PVC nas instalações hidráulicas, nós temos alguns tipos de enquadrias, portas, entre outros. Então, assim, nós temos muitos materiais que também são materiais poliméricos que nós utilizamos na nossa construção. Ao fazer, né, a construção, se toda a parte de cabeamento vai ser protegido aonde? Você vai colocar tubos de PVC para proteger também o encabeamento, né, que vai estar passando, principalmente de corrente elétrica, né, a parte hidráulica da nossa construção. Nós utilizamos materiais poliméricos a todo momento numa obra. Por isso que é importante conhecermos esses materiais. E assim, né, além dos materiais metálicos, além dos materiais poliméricos, existe um outro tipo de material que nós também utilizamos constantemente, que são os materiais cerâmicos, que eles são basicamente materiais inorgânicos e não metálicos. A sua formação se dá pela ação do calor e, subsequentemente, o resfriamento. Por esse motivo, possui a característica de resistir a altas temperaturas. É um material bom, né, de isolamento térmico. Ele é muito bom para esse isolamento térmico. Por exemplo, as telhas, os tijolos, os azulejos. Então, quando nós falamos de materiais cerâmicos, nós estamos olhando basicamente para essas telhas, né, para esses tijolos. Todos os nossos tijolos são feitos de materiais cerâmicos. E se você lembrar lá da nossa aula de química geral experimental, de resistência dos materiais, vocês vão lembrar, né, que os nossos materiais eles têm características completamente diferentes, eles se comportam de maneiras completamente diferentes. Então, se eu tenho um material metálico, ele tem que ter uma tratativa diferente do que quando eu for trabalhar com material polimérico, do que quando eu for trabalhar com material cerâmico. Então, conhecer a natureza de cada um deles para saber em que região eu estou trabalhando, o porquê de eu estar trabalhando com ele, o que ele vai acrescentar para a minha obra é importante, porque senão nós vamos começar a trabalhar como se fosse as características do outro. E para os materiais assim que nós mais conhecemos, pode até ser fácil a gente falar assim, nossa, não, mas se eu for trabalhar com concreto, eu sei como que é. Ah, mas se eu for pegar uma telha, eu sei que ela é de cerâmica. Mas na aula passada, né, comentaram, né, acho que foi o João que comentou, que tinha o caso já de telhas poliméricas, e você trabalha as telhas poliméricas do mesmo jeito que a gente trabalhava com as telhas cerâmicas, ou não?
Então, os materiais eles vêm mudando e nós precisamos conhecer a classificação de cada um deles, o tipo de cada um deles, para poder saber como aplicar esses materiais. E além dos materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos, nós temos também um material que ele é muito importante, que são os materiais compósitos. Ou seja, ele une as características de um com os de outro. Então, ele faz essa mistura entre materiais metálicos, poliméricos, os cerâmicos, os biomateriais, né, os nanotubos de carbono. Nós falamos, né, sobre o grafeno um pouquinho na aula passada. Então, assim, os materiais compósitos, eles servem para poder, em alguns casos, ajuntar todos os outros tipos de materiais para unificar, né, e obter a melhor característica de um material frente a do outro. Né? E não só podemos classificar os nossos materiais pela função, pela origem, pela natureza, mas nós também podemos classificar os nossos materiais de acordo com o tamanho. Né, nós começamos falando na aula que se a gente escolher os agregados errados, né, nós escolhemos agregados com tamanhos errados, não vamos atingir a resistência necessária para a nossa construção. Então, frente ao nosso tamanho, nós temos basicamente duas classificações, que são os agregados miúdos, né, que eles vão de acordo com a classificação da ABNT, que são os grãos que passam pela peneira de 4,8 milímetros, né? E eles ficam retidos nessa peneira ABNT de 0,075 milímetros. Eles são considerados miúdos, ou seja, são agregados que eles estão nesse intervalo entre essas duas peneiras, entre 0,075 e 4,8. Ah, professora, como assim eles ficam retidos entre essas peneiras? Né, quando nós vamos falar basicamente de agregado, nós vamos ver, provavelmente na aula que vem, como que nós podemos obter a classificação dos agregados. Nesse primeiro momento, nós vamos olhar para saber como classificar. Depois nós vamos ver quais são as medidas, né, os ensaios que nós podemos fazer para classificar o material, para saber se eles são bons ou não. Por que isso é importante? Porque imagina que você está trabalhando numa obra, você está trabalhando, né, numa grande construtora, e você chega um material novo para você trabalhar. Será que o agregado é bom ou não? Será que ele vai averiguar a resistência necessária que eu preciso ou não? Então, às vezes, né, até para uma obra, nós precisamos fazer ensaios de qualidade, precisamos, né, dizer se o material é de excelência ou não, se ele pode ser utilizado ou não. Por isso é importante também saber não só como classificar o material, mas como que você obtém essas informações, como você consegue, né, mensurar cada uma dessas propriedades, cada uma dessas classificações, quem é cada um desses materiais, para saber se ele pode ser utilizado ou não. Então, né, mais para frente, na semana que vem, nós iremos falar sobre esse processo de peneiramento, que ele serve para classificar, né, cada um dos grãos, né, os miúdos e os graúdos, que nós vamos ver daqui para frente, né, para poder dizer qual que é o tamanho do grãos, qual que é mais ou menos, né, qual que é o gráfico de distribuição desses grãos, porque já pensou se a gente tem grãos que não são bem distribuídos, como que ficaria? Né? Então, assim, nós iremos ver mais para frente como vamos trabalhar com o peneiramento para poder mensurar essa distribuição de grãos. Mas voltando para o quadro, além, né, dos nossos grãos miúdos, nós temos também os grãos graúdos, que eles são considerados agregados graúdos, os grãos que passam pela peneira ABNT de 152 milímetros, mas eles ficam retidos na peneira de 4,8 milímetros. Ou seja, os que passam por 4,8 milímetros são grãos miúdos, os que não passam são grãos graúdos. Só que além dessas classificações, né, quando nós falamos de classificar por tamanho, é algo muito geral, né? Grãos miúdos e graúdos, é tipo assim, você tem uma gama de materiais que podem ser classificados como miúdos e uma gama de materiais que podem ser classificados como graúdos. Precisamos olhar um pouquinho mais a fundo para saber se o material é bom ou não. Ou seja, uma nova classificação surge que ela está relacionada com o peso específico aparente. Ou seja, nós vamos olhar agora para a densidade dos materiais, né, a densidade em relação à água de cada um desses materiais. Nós vamos ter materiais leves, materiais médios, materiais pesados. Então, se ele tem uma densidade menor do que 1.000 kg por metro cúbico, ele é um material leve. Se a densidade dele, aqui não é 1.000, aqui é 2.000, é maior do que 2.000 kg por metro cúbico, ele é um material pesado. E se ele está nesse intermediário, são materiais leves, né? Como calcário, granito, areia, escória. Então, assim, depende muito daquilo que nós vamos estar utilizando. Por que é importante nós sabermos? Porque, às vezes, é ideal
fazer uma combinação, né, de agregados graúdos e miúdos, pesados e leves, porque materiais leves, eles conseguem, né, deixar a estrutura mais leve. Só que eles precisam conseguir colocar a resistência necessária. Não adianta eu querer deixar meu material mais leve, a minha estrutura mais leve, sem averiguar a resistência. Só que se eu só utilizar materiais pesados, isso pode começar a pesar muito para a minha estrutura. Será que a minha estrutura vai aguentar ou não? Por isso que é importante saber, né, olhar e mensurar o peso específico aparente. Então, assim, se você, por acaso, não sabe como calcular o peso específico aparente, na próxima aula a gente pode comentar também como que faz, né? Eu posso trazer um vídeo mostrando como que a gente faz essa análise, como que obtém esses resultados. Porque, além disso, né, agora nós vamos começar a olhar mais aprofundado para os agregados em si, que é o tema da aula de hoje. Até agora nós estamos falando um pouquinho sobre a classificação dos materiais, né, como que nós poderíamos dizer como que o material pode ser encontrado, como pode ser classificado, como que eu posso definir um material, né, se ele é metálico, se ele é polimérico, se ele é graúdo, se ele é miúdo, né, como que eu posso fazer essa classificação. Agora nós vamos olhar para os agregados, que eles são fundamentais em todas as construções civis que nós temos. E a definição de agregado é que ele é um material particulado, incoesivo, de atividade química praticamente nula, constituído por misturas de partículas que estão cobrindo aí uma extensa gama de tamanhos. Então, o termo agregado ele é de uso generalizado na indústria do concreto. E nos outros ramos da construção, ele é conhecido conforme cada caso. Ou seja, ele é conhecido pelo seu nome específico. Ele pode ser um filler, uma pedra, uma bica corrida, um rachão, e ele pode ter muitas outras definições, muitos outros nomes, muitos outros tipos ele ser conhecido. Porque os agregados, eles, como nós vimos, esse material particulado, né, ele é muito incoesivo, então você não consegue romper ele direito, ele é bem duro, ele é resistente, e ele tem, né, ele é inerte quimicamente, então são materiais que você consegue realmente trabalhar para poder dar uma sustentação, dar uma resistência para aquilo que você precisa. Só que se a gente querer falar de agregado de modo geral, você vai precisar de mais classificações, assim, porque senão tudo vira agregado. Né? Nós vamos ver mais para frente, um filler e um rachão são completamente diferentes. Um é muito pequeno e o outro é muito grande. Né? Um filler é menor que um grão de areia. Um rachão é umas pedras gigantes. Então, assim, se a gente querer olhar para tudo e falar que tudo é agregado, tá correto? Tá. Mas nós vamos precisar olhar mais a fundo o que é cada um deles, como classificar cada um deles. Né? Então, só para assim, né, num primeiro contato, antes a gente começar a falar mais a fundo sobre os tipos de agregados, como trabalhar com esses agregados, conhecer melhor as propriedades, as características de cada um, vamos dar só uma pincelada no que é cada um desses agregados que foi citado já nesse primeiro slide. E o primeiro deles é o filler. O que é o filler, né? O filler, ele é um material que é obtido através da moagem fina de calcário, de basalto, né, de materiais carbonáticos. E esse filler, ele possui uma granulometria muito fina, que faz desse material uma ótima associação de argamassas e concretos. Então, o filler de calcário ele pode ser aplicado em várias composições, como concretos, tijolos, asfaltos, argamassas. Então, essa é a importância dos fillers. Eles são finos e eles têm essa propriedade, eles conseguem trabalhar nessas aplicações como argamassa e os tijolos. E, além de tudo, né, eles conseguem dar uma trabalhabilidade boa para aquilo que nós estamos fazendo, e eles também têm uma permeabilidade considerável, então eles são muito usuais, né? É muito bom a gente conseguir utilizar fillers dependendo da nossa aplicação. E o segundo caso, né, que nós citamos é a pedra britada. O que é a pedra britada? É a pedra que foi britada. Né? Ela sofreu esse processo de britagem, de esmagamento, de moagem. Né? Ele é um material que ele tem na sua
construção, ele é meio que classificado como agregado de origem artificial de tamanho graúdo. Ele é usado fundamentalmente na fabricação de concretos, na pavimentação de rodovias, na pavimentação de ruas, de outras atividades, né, da construção, né, e alguns reparos, né? Esse tipo de rocha, ele é facilmente encontrado em todo o Brasil. Então aqui, né, nós podemos ver vários tipos diferentes de pedras britadas, onde aqui vai ocorrendo uma diminuição, ou seja, o nosso material vai ficando cada vez menor para ser utilizado, mas todos eles são tipos de pedra britada. E o terceiro caso, né, para a gente olhar um pouquinho, é a bica corrida. Não sei se todo mundo conhece a bica corrida, né? Aqui tem uma comparação das pedras, né, dos agregados com uma moeda de R$1 para saber, né, mais ou menos o tamanho de cada um deles, porque quando nós falamos, né, tipo, essa matéria é muito prática, então nós precisamos ter essa dimensão de tamanho também, porque senão nós vamos olhar e aí? Ele é muito pequenininho, é grande, como que é, né? Então, para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor, tem essa comparação. E a bica corrida, ela pode ser composta por calcário, por granito ou até mesmo por basalto, devendo sempre possuir granulometria contínua, o que significa que ela possui, né, um equilíbrio em sua composição entre graúdos e miúdos. E ela é muito utilizada na aplicação em camadas de subbase e base dos pavimentos, que são mais flexíveis, ou nos pavimentos que são mais rígidos. Esse tipo de material ele apresenta um alto suporte de resistência, que o torna ideal e apropriado para camadas intermediárias ou de rolamentos para diversos tipos de pavimentação. Então, como nós vimos, né, aqui temos alguns agregados graúdos, agregados miúdos, e ela faz, né, essa mistura, essa junção dos dois tipos de materiais. Então, a bica corrida também é muito utilizada, principalmente no caso de pavimentação. E o último caso, né, nós trouxemos agora rapidinho, só para a gente olhar e entrar mais a fundo no conteúdo, eu trouxe o rachão. Olha o tamanho do rachão em comparado com a mão desse homem. São agregados que são muito grandes, né? São uma das maiores pedras que nós podemos utilizar na construção civil. E elas não passam pelo processo de britagem, então elas não são diminuídas, elas são usadas assim do jeito que elas estão. E um rachão grande, né, ele é muito utilizado na construção civil, principalmente em locais onde não existe uma firmeza e uma estabilidade, né, do solo. Geralmente onde a base, né, está muito comprometida. Então, o rachão, ele tem esse tamanho muito grande, né? Ele chama essa atenção, mas ele serve, né, basicamente para poder dar aquela sustentação para o nosso solo, para a nossa estrutura. Então, se a nossa estrutura, né, eu vou construir algo num solo que não está muito bem firme, né, ele tem o risco de ter algum tipo de instabilidade, eu posso estar utilizando esses rachões para poder acrescentar estabilidade mecânica na nossa construção. Né? E agora, convido vocês a gente olhar um pouquinho mais a fundo, né, sobre as britas em si. Né? Nós estávamos falando sobre todo esse processo de britagem, né? Como que nós vamos trabalhar com os agregados graúdos e os miúdos. E os agregados graúdos, eles são basicamente as britas. E a brita, como nós falamos, ele passa por esse processo de britagem, que ele tem como objetivo transformar a pedra natural, que é retirada das jazidas, em pedras menores de diferentes formas e tamanhos, para que possam ser utilizadas e aplicadas como insumos em obras da construção civil. Então, como assim, né? Quando nós vamos falar que nós temos um processo de britagem, significa então que eu vou fazer uma diminuição. Nós vamos ver agora como que funciona esse processo de britagem, né, para podermos trabalhar com o material que nós queremos. Primeiramente, nós vamos pegar, né, nossos agregados, nossas rochas, e fazer uma decapagem, que é um processo de limpeza do terreno, né? São feitas as remoções de todas as camadas de impureza no material que nós vamos trabalhar. Isso vai seguir pelo desmonte, né? Que após o processo da limpeza do terreno, ele é executado o desmonte da rocha natural com o uso de explosivos. Então, eu vou lá para onde eu vou trabalhar para poder começar a retirar, né, os meus agregados, e eu vou fazendo, primeiro a gente limpa e depois a gente começa esse desmonte basicamente com explosivos, né? Os explosivos eles são muito utilizados quando nós falamos de agregados, para poder retirar esses agregados da natureza. E assim é efetuado o transporte, né, que vai levar o material
para a britagem, né, para o processo de britagem. E esses materiais eles levam até a britagem primária, porque a britagem existem vários tipos de classificação, principalmente primária, secundária e terciária. E agora nós vamos ver mais a fundo como que ocorre basicamente o processo de britagem em si. Como vocês podem ver aqui na figura, né? Aqui é um caso de cominuição. Então, está entrando aqui um agregado muito grande, né? E ele vai sendo britado, vai sendo cominuído, né? Cominuído, aliás. E ele vai ficando cada vez menorzinho. Então, você vai conseguindo obter materiais de granulometrias diferentes, tamanhos diferentes. Isso eu consigo, né, dependendo do processo que eu fizer, dependendo do processo de moagem que eu fizer no nosso material, eu consigo obter até formas diferentes no nosso material para serem obtidos, para serem utilizados. E quando nós falamos da britagem, nós temos, né, alguns tipos de britagem. A primeira delas é a britagem primária, que é onde são os fragmentos de rocha são descartados na baia de alimentação da britagem primária. Da baia seguem para o britador de mandíbulas, né, através de uma esteira rolante, onde serão triturados, basicamente como está aqui na imagem. Na britagem secundária, é um processo que o material oriundo da britagem primária é novamente triturado. É importante destacar que o produto proveniente da britagem secundária possui dimensão inferior aos dos produtos da britagem primária. Ou seja, eu pego a minha rocha gigante, começo a britar, começo a quebrar, a moer esse material, e depois eu pego o que eu obtive e vou lá fazer o processo de novo, obtendo materiais com granulometrias mais finas. E eu posso também realizar uma britagem terciária, que é um processo que o material oriundo da britagem secundária é novamente triturado. E ele tem como objetivo corrigir basicamente o formato dos grãos, tornando-os arredondados. Porque como vocês podem ver, né, aqui, eles formam muitos grãos muito ovais, né, eles são com ponta, eles não são materiais muito arredondados. Então, o processo de britagem terciária serve mais para arrumar esse formato dos nossos grãos, né? E quando acabar o processo de britagem, vai seguir por mais três ações, que é o peneiramento, a lavagem e a classificação, que são materiais provenientes das britagens secundárias e terciárias, são submetidas a esses processos. E o processo é feito com peneiras vibratórias e, simultaneamente ao peneiramento, é feita a lavagem dos grãos e, após a lavagem, os materiais são classificados de acordo com a sua dimensão através dos ensaios granulométricos que nós veremos na aula seguinte. Ou seja, aqui, né, está entrando os nossos agregados. Eu vou lavando eles com água e vou passando eles pela peneira e eu consigo ir classificando nossos materiais, né? Eu consigo obter eles por peneiras diferentes, né? Tipo, de acordo com o que eles ficaram retidos em cada uma das peneiras. Aqui tem uma imagem, né, melhor de como é feito esse ensaio de peneiramento. E você vai classificando esses materiais. Então, aqui, né, cada uma são aquelas peneiras que são classificadas pela norma BNT, e você vai tendo um material que vai ficando retido, né? Então, aqui passou pela primeira peneira, então ele tem até uma dimensão X. O que passou pela próxima e ficou retido tem uma dimensão Y, e assim por diante. Isso serve para a gente poder classificar os nossos agregados. Porque quando nós falamos de britagem, nós vamos obter vários produtos diferentes. O primeiro deles é a brita, né? Que são agregados obtidos a partir das rochas compactadas que ocorreram em jazidas. Então, a brita ela vem diretamente da jazida. Mas nós também temos o rachão. Lembra que nós vimos a foto que gigante que é o rachão? Ele passa, né? Ele pode até passar pelo britador primário, só que ele é retido na peneira de 76 milímetros. Então, ele tem uma dimensão muito grande. A bica corrida, ele é um material britado que pode ser o resultado da passagem do britador primário ou do secundário. Então, ele pode ter até essa dimensão de 76 ou ele pode ser um pouquinho menor, de até uns 46 milímetros. A pedra britada, ele tem uma diminuição artificial, né, de uma rocha e os grãos deles vão variar entre 2,4 a 64 milímetros. E os fillers, que nós falamos um pouquinho, são agregados de graduação que variam entre 0,005 milímetros a 0,075 milímetros. Tá vendo a diferença dos fillers para o rachão? Por isso que é importante nós sabermos classificar os nossos agregados em mais de um tipo, né? Não só como natural artificial ou sobre a sua composição química, mas principalmente em relação ao tamanho. Porque se eu quiser colocar algo para poder dar resistência ao material, não adianta eu colocar só o rachão. Os fillers eles também são importantes.
né? E nós vamos utilizar as pedras britadas. Basicamente, nós temos uma gama de aplicações, né? Nós podemos utilizar ele a todo momento. Nós temos cada tipo, né, serve para poder basicamente para um fim diferente. E agora nós vamos olhar um pouquinho para como nós vamos aplicar, né? Como que cada um desses agregados está relacionado com a aplicação direta. Então, se nós falamos de concreto de cimento, né, eu vou estar olhando basicamente para agregados graúdos, para o rachão e para o pó de pedra. Já no concreto asfáltico, vão ser agregados que são pré-dosados, que eu vou precisar agora também de fillers, das areias e de pedras mais finas. Porque quando eu falar de concreto asfáltico, eu não posso ter tanto tipo de porosidade, eu preciso ter esse controle mais rigoroso para ele poder suportar, né, as variações de temperatura, toda a resistência, né, dos automóveis que estão passando por cima, né? Quando nós falamos de argamassas, eu vou estar utilizando basicamente a areia da brita e o pó de pedra. Já nos pavimentos rodoviários e nos lastros de estradas de ferro, eles são controlados, né, padronizados pelas NBRs. Então, cada um tem uma NBR que controla todo o material, né, todos os tipos de materiais que podem estar envolvidos nesses pavimentos, nesses lastros. Já nos aterros, é bom a gente utilizar um restolho, né, que vai nos conferir um maior índice de suporte, né, do que os solos argilosos, né, como nós já temos. E quando nós precisamos também corrigir o solo, né, se por acaso o solo não tem a resistência necessária, eu preciso fazer essa correção, o pó de pedra ele é muito utilizado, né, principalmente para corrigir os solos que eles apresentam uma plasticidade alta. Né, sobre a resistência dos solos, vocês vão ver, tem uma disciplina, né, acho que mais para frente, que vai permitir que vocês façam essas análises para conhecer e caracterizar os solos. E caso precise fazer algum tipo de correção, vocês vão fazer essa correção com os próprios agregados. Eles vão te auxiliar a fazer essas correções. Né? E agora, né, falando um pouquinho, né, não só dos agregados graúdos, mas olhando para os agregados miúdos, vamos falar um pouquinho sobre a areia. Né? A areia, ela tem basicamente uma extração natural, né? Então, ela pode ser obtida através de eólios, leitos de rios, entre outros. Né? A sua extração ela é feita predominantemente por processo de escavação, dragagem e bombeamento. E antes de ser comercializado, independentemente do processo de extração, o material deve ser lavado e classificado, porque a areia também apresenta granulometrias diferentes. Então, nós precisamos classificar as areias para saber aonde aplicar cada uma delas. Né? E existe também a areia artificial. Lembra que quando nós estávamos falando sobre os processos dos graúdos, nós falamos um pouquinho da areia. Então, a areia ela pode ser obtida através do processo de britagem. É quando o tamanho dela é muito pequeno, né? Abaixo de 0,15 milímetros. E é importante destacar que, por ter uma grande quantidade de material pulverulento, ela possui uma absorção maior em relação à areia natural. Como assim tem um material pulverulento, né? A palavra até difícil de falar. Mas ele vem de pulverizador, né? De pulverizar. Então, o que significa que a areia natural, ela tem essa pulverização elevada. Significa, então, que ela consegue, né? Quando você tem uma pulverização, o que você tem? Você tem muitos pós, então ela é muito fina. Então, a areia artificial, né? Quando nós falamos de areia natural, nós temos agregado areias com uma granulometria maior. As artificiais, elas são mais pulverizadas, então você tem agregados muito finos, muito delicados, então eles são extra finos. Então você consegue utilizar ele mais para dar reforço, para poder fechar aquele compactamento. Eu preciso de uma estrutura muito compacta. Pode usar as areias artificiais porque eles têm essa dimensão muito pequena, essa granulometria é muito pequena. E é isso que é importante, né? Nós sabemos a distinção então de qual tipo de areia usar para saber qual que areia é a mais fina de todas, caso eu precise elevar a compactabilidade da minha estrutura. Né? E a areia, né, grande parte dos grãos, né, que eles vão passar pela peneira de 0,075 milímetros. Em alguns casos, essa areia ela pode até ser considerada um resíduo, porque nem sempre nós temos essa utilização para areia. Porque lembra que nós falamos do filler? O filler, ele era uns materiais que eles ficavam até retidos nessa peneira. A areia artificial, ela passa por essa peneira, de tão fina que ela é mais fina que os fillers. Então, essa é a pegada da areia artificial, né? Ela
tem essa granulometria muito fina para poder permitir, né, se precisar utilizar para poder dar mais sustentação. Mas ela pode também não ser muito útil, então às vezes ela é realmente tratada como resíduo, então a gente precisa descartar porque ela não tem uma aplicação tão grande na construção, ela serve mais para caso de correção. Né? E a areia nós podemos classificar basicamente de acordo com o seu tamanho. Então, temos areia fina, areia média, areia grossa, né? E essas classificações elas podem ocorrer de acordo com a NBR, né? Só que assim, né, para que todo mundo seguir a norma, né? Então, Bauer, que escreveu o livro, né? Eu estou com a edição do Bauer de 1992, aqui o nosso livro traz a edição de 2008. E Bauer ele tem uma outra classificação diferente para areias finas e médias e grossas. Qual utilizar? Depende da sua empresa, depende de como você pretende trabalhar, mas é bom não estar sempre fugindo das NBRs e, se não utilizar a NBR, saber qual que é a correlação do seu material, do seu padrão com a NBR. E a areia, ela pode ter diversas origens, né? Ela pode advir de rios, né, como o processo de extração por dragas de sucção. Então, ela pode também vir de cavas, que são de vales profundos. Elas podem ser oriundas do processo de britagem, como as areias artificiais. Né? Ela pode vir da escória, então é um tipo de areia que advém do alto forno. Né? Ou pode vir até mesmo de praias e dunas. Só que essas areias que estão nas praias, né? No Brasil nós temos muitas praias, nós temos muita areia a ser utilizada, só que ela tem um problema, ela é muito fina e ela tem um elevado teor de cloreto de sódio. E o cloreto ele é muito corrosivo para o ferro, né? Para as estruturas metálicas de modo geral. Então ela não é muito utilizada porque principalmente a areia brasileira, né? Das praias brasileiras, ela tem esse problema de ter esse teor de cloro muito elevado. Né? E aí, lembra lá que nós falamos um pouquinho, né, sobre esses são alguns tipos de agregados, né? No livro, nós vamos conseguir olhar para mais agregados, né? Não tem problema. Se por acaso você quiser olhar, né, algum agregado mais especificamente, né, com mais calma, o livro traz muitos tipos de agregados. E vale a pena, né, a gente dar uma olhadinha neles. É que a aula ela é um pouquinho curta, né? Nós temos 50 minutos de aula. E eu vi que tem bastante mensagem, né? Eu tinha separado uns 10 minutinhos para a gente conversar, mas lembra lá que no comecinho da aula eu deixei um exercício para vocês pensarem sobre os materiais que a gente está utilizando e como classificar os agregados? Então, vamos olhar agora rapidinho para o nosso exercício e ver como nós vamos conseguir classificar agora cada um deles. Então, lá no agregado 1, são grãos de 1,2 milímetros. São agregados muito pequenos, são naturais retirados de leitos de rio. Opa, a professora acabou de falar, né? Quem são os materiais que são retirados de leitos de rios, que podem advir de praias, de dunas? Quem são? São as areias, muito bem, né? E agora o nosso agregado 2. Quem é o nosso agregado 2? Ele é um processo resultante da expansão da argila, né? Ele tem uma massa específica, né? Ele é classificado como leve, ele é um material poroso. Esse agregado é a argila expandida. Opa, esse material é novo, a professora não comentou sobre ele na aula, né? Mas você pode ficar tranquilo que lá no livro nós temos explicando certinho quem é a argila expandida, né? Como hoje, né, eu achei melhor a gente fazer um panorama geral falando sobre os agregados que nós mais utilizamos de graúdos e miúdos. Mas a argila expandida também é muito utilizada e ela tem essas características. Então, caso você queira conhecer um pouquinho mais a fundo a argila expandida, você consegue obter essas informações lá no nosso livro da disciplina. Né? O nosso terceiro material, ele tem um tamanho muito grande, né, de 4,8 milímetros, e ele é oriundo principalmente de rocha, sendo um produto resultante da britagem. Quem é esse material? É a pedra britada, que pode ter uma gama de granulometrias para serem utilizadas. E a última, né, são os cascalhos, que também não foi comentado um pouquinho na aula, mas quem são os cascalhos? São grãos né, que têm esse formato arredondado, que são encontrados principalmente nos rios e apresentam uma grande resistência ao desgaste. Por isso que utilizar os cascalhos é muito importante. Tá bom? E para a gente poder ver um pouquinho, né, da próxima aula, nós vamos ver basicamente as constantes físicas dos agregados, como nós conseguimos mensurar, né, fazer aquele teste de
porosidade, como vamos ver, né, a granulometria do material. Então, é isso que nós iremos ver na nossa próxima aula, né? E agora eu pergunto, né, se vocês têm alguma dúvida, se surgiu algo que vocês gostariam de saber, né, sobre a aula. Eu vi que tem vários comentários aqui, então vamos começar a ler todos os comentários e a responder, né? O João Carlos perguntou se no AVA, além do AVA, tem o DNM, as EDs, tem alguns exercícios para fazer. Tem as avaliações virtuais para a gente resolver dentro da nossa disciplina. E nós temos também a prova presencial que vai ocorrer mais para frente. E aí, as datas vocês conseguem obter, eu acho que com a unidade de ensino de vocês. O Alex perguntou que gostaria de saber se só haverá essa transmissão, porque no AVA só informa esse horário. Na verdade, vai ter as 3 transmissões normalmente, né? Vai ter a de hoje, amanhã às 7 horas da noite e de sábado de manhã. Sábado acho que é meio-dia, né? E as 3 aulas estão programadas. Se não mostra para você, pode ser que abra amanhã, porque no meu sistema já está ofertando as 3 aulas, né? Então ele já aparece, já consta para mim, então essas aulas vão ocorrer. O Frederico comentou que não está conseguindo logar no Teams e está usando as aulas como anônimo. Gostaria de saber como serão computadas as faltas. No caso, Frederico, eu não sei informar porque as faltas são computadas automaticamente. Não sou eu que tomo essa presença dos alunos. Então, você pode entrar em contato com a coordenação, né, da sua unidade de ensino para perguntar como que isso vai ser feito. Perguntaram como que faz para poder ver a aula anterior. Eu acabei de entrar no sistema e a primeira aula da semana passada já está liberada. Então, já está para poder assistir o que aconteceu na aula anterior. Então, caso você tenha perdido e quiser reassistir a aula, você pode ir lá que a primeira aula já está disponível. Eu acredito que até sábado as outras 2 aulas também estarão disponíveis no nosso sistema. Né? Perguntaram, né, o Douglas perguntou se teria como colocar no AVA os slides da aula 1 e o 2, né? Pois seria mais fácil para todos, né? Os professores estão disponibilizando o PDF e aí poderiam baixar. Na verdade, eu perguntei, né, se a gente conseguiria disponibilizar os slides, mas por enquanto nós estamos disponibilizando as aulas, né? Aí, mais para frente, a gente deve conseguir sim disponibilizar os slides. Eu estou vendo como fazer isso, porque o slide ele tem muita animação e a gente tem E a ideia da nossa disciplina é que o aluno consiga estudar, né, com as videoaulas e com o livro, não só com os slides, porque no slide eu trago muito pouca informação, né? Como vocês puderam ver, a gente traz muito pouco texto, ele é mais falado, é mais explicado as aulas, então não sei se o slide acrescentaria tanto assim nos estudos. Eu acho que a aula como um todo seria melhor. Tá bom, Douglas? E aí ele pede até para fazer isso com as próximas aulas. Vamos ver como que a gente vai conseguir fazer. Por enquanto, a gente vai trazendo o conteúdo da próxima aula para poder ver se tem alguma coisa que você queira dizer, né? Alguma dúvida. E assim a gente vai trabalhando. Mas assim que eu estudar um pouquinho melhor, a gente vê como vai prosseguir, tá bom? O Rafael falou que gostaria de saber sobre as aulas anteriores. As aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre a importância da disciplina, né? E as aulas já estão disponíveis no sistema, então a gente pode ir lá estar lendo sobre essas aulas. Tá bom, Rafael? E o Jefferson perguntou se as outras transmissões serão com o mesmo conteúdo. Sim, todas as aulas da mesma semana, elas englobam o mesmo conteúdo. Então, a aula de hoje, de sexta e de sábado tem o mesmo conteúdo. Na aula de hoje, eu não consegui falar, né, devido ao tempo, sobre alguns materiais que são advindos do processo de alto forno, que também são utilizados na construção civil. Só que, se você quiser nas próximas aulas, você pode assistir a transmissão, a gravação, né, para poder ver só o finalzinho, para pegar esse conteúdo. Mas, assim, também tem no livro, então vocês não vão perder tanto. É mais porque acho que eu coloquei muita informação sobre os agregados e não deu tempo de terminar todos eles no horário da aula, né? O Douglas comentou que realmente já ajuda a assistir a aula gravada. Sim, eu acho que assistir a aula gravada dá mais uma base, né? Porque só os slides é muito pouco texto, e o texto que tem eu estou retirando do livro, né? Então, eu acho que seria mais interessante pegar essa explicação e não esquecer de estar lendo o livro. O livro também verifiquei, ele já está disponível no sistema, né? Então, você já consegue entrar lá, entra no livro da disciplina, e vocês conseguem baixar esse livro, né? O livro tem, cada sessão tem uma situação problema, ele traz exercícios para serem resolvidos. Se tiver alguma dúvida sobre o exercício, você pode trazer,
a dúvida que a gente discute em aula, não tem problema nenhum, tá bom? Então, assim, o gabarito do livro tá disponível também no sistema para vocês. E assim, tipo, a gente vai trabalhando aula após aula, tá bom? Deixa eu ver o que mais perguntaram. Perguntaram se precisa assistir os 3 dias de aula. Não precisa assistir os 3 dias da aula, porque é o mesmo conteúdo. Então, você computa a presença uma vez só. Se você acha necessário, eu assisti a aula de hoje, aí eu fui ler o livro, fiquei com dúvida em alguma coisa, eu gostaria de tirar dúvida já na aula, você já pode entrar na próxima aula e tirar dúvida sem problema nenhum, mas não tem essa obrigatoriedade. Né? Então, é isso que acabaram de perguntar, né? Se pode assistir só uma das aulas? Pode sim assistir só uma dessas aulas, não tem problema nenhum, tá bom, gente? E né, eu gostaria de agradecer a presença de cada um, a participação de cada um, foi muito importante, né? A ajuda de vocês até para a gente poder construir a disciplina como vocês queiram, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho melhor sobre os agregados, como nós vamos conseguir utilizar e que mais para frente nós vamos dar mais corpo para esses agregados. Vamos ver na prática como que eles somam na hora de nós trabalharmos na nossa construção, como que nós vamos trabalhar com eles na prática mesmo, tá bom? Então, uma boa semana e eu vejo vocês nas próximas aulas e na semana que vem, tá bom?